Essa é a maneira como os super ricos ficam mais ricos com o passar do tempo. Eles usam o dinheiro dos outros. Pronto, acabou o vídeo. Era isso. Brincadeira, claro que não. Hoje você vai entender exatamente como os super ricos fazem para ficar cada vez mais ricos sem precisar usar o dinheiro próprio. Que forma que você também pode fazer isso aplicando dentro das suas estratégias para você desenhar isso para a sua realidade e também começar a desenvolver e multiplicar o seu patrimônio. Se você quer entender exatamente como é que funciona todo esse passo a passo, fica aqui comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como é que faz isso. Eu sou o Guilherme Freire, Wealth Planner, especialista em ajudar médicos e empresários a crescerem o seu patrimônio de uma forma bem sustentável, bem segura, sem correr os riscos desnecessários e ao mesmo tempo com uma forma muito barata de fazer, de preferência sem pagar juros com custos muito baixos. E se você quer entender mais como é que funciona tudo isso, existem várias nuances dentro desse processo. Já me segue aqui no canal, todos os dias eu posto conteúdos extremamente elucidativos que vão ajudar você nesse passo a passo e não só isso, como muitos outros itens que estão ao redor e também são muito importantes para uma boa saúde financeira. Eu já vou começar explicando para você aqui um dos primeiros erros que a maioria das pessoas que não são super ricas fazem, que é achar que só pode ficar super rico se você juntar dinheiro e que esses caras encontraram uma fórmula mágica e especial e aí só por conta disso eles são super ricos. E felizmente não é dessa forma que acontece. Existem estratégias para que você alavanque o seu patrimônio, comece a acelerar e aí sim também num longo prazo aí, se você demorar 10 anos, 15 anos, será que isso é muito prazo para ficar super rico? Eu acho que não. Então a gente consegue montar estratégia assim para que você consiga desenvolver um patrimônio bem superior ao que você conseguiria se você seguisse um modelo tradicional. Um dos principais princípios que a gente tem que seguir quando a gente fala de crescimento acelerado é acreditar que não precisa do próprio dinheiro para poder você desenvolver. Ué, mas como assim, Guilherme? Quer dizer que você pode usar o recurso que não necessariamente é seu neste momento, mas você vai pagar por ele diluído no tempo. Se você encontra uma estratégia que tem um custo baixo, isso é possível. Só que no Brasil, infelizmente, as taxas de juros são muito altas. E se você não for um cara que tem um lucro absurdo em relação a uma operação de crédito como essa, não vale a pena para você. Vai ter que ficar correndo atrás do próprio rabo para poder ficar pagando as parcelas vindouras para você pagar o mínimo de juros possível. E essa é a forma que a maioria das pessoas encontrou até hoje. Não conhece uma outra forma, um outro caminho diferente. Só que eu quero te mostrar que não comprar à vista é a melhor opção e também não financiar é a melhor opção. Então hoje só existem 3 possíveis maneiras de você adquirir algum bem. Você comprar à vista, você financiar esse bem ou você adquirir através de uma carta de consórcio. Muita gente acha ruim a ideia do consórcio, porque fala que demora, porque fala que isso, que aquilo, mas é uma estratégia fantástica dependendo do horizonte que você está buscando. É claro que vão ter situações que vai valer mais a pena financiar, mas essas situações elas são muito raras e geralmente elas têm correlação com alguém que tem um lucro muito grande em cima de alguma operação. É um cara que às vezes ele tem um retorno muito grande em cima do próprio dinheiro. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Geralmente a gente consegue investir algo próximo do CDB ou quando a gente consegue uma performance um pouco maior do que isso, não é tanto assim. Não chega a superar as taxas de juros que hoje estão sendo praticadas no mercado, que ficam próximo ali de 12 a 14% ao ano. Sobrou então as formas à vista e a forma com consórcio. Qual que é o problema da forma à vista? Se você já tem o dinheiro e vai lá e compra um imóvel à vista, tem 2 problemas aqui. Se você tem R$1 milhão e compra um imóvel de R$1 milhão, você tem que pelo menos ter uma rentabilidade daquele imóvel igual a 1% ao mês, porque hoje praticado é o tesouro, dá muito próximo de 1% ao mês. R$1 milhão no tesouro vai estar rendendo algo próximo de 10 mil. Você pega esse 1 milhão, congela ele no imóvel e aí você ganha R$6 mil por mês, não fez o menor sentido. Então, muitas vezes imobilizar o capital não é a melhor solução, sem contar que você perde a liquidez daquele seu dinheiro. Na minha opinião, não vale a pena nenhuma e não só na minha opinião, como na opinião de vários especialistas nesse assunto. Bom, se não vale a pena, Guilherme, como é que eu vou adquirir então? Porque eu quero comprar um galpão, eu quero ter alguma coisa ali, uma renda extra vindo daquela estrutura imobiliária. Poxa, você pode fazer isso com consórcio, olha só. Dependendo da estratégia que você segue, você vai pagar uma parcela próximo de R$3 mil por mês para você ter o direito a usar o imóvel, a comprar um imóvel depois de 800 a R$1 milhão. E aí você paga com o rendimento do seu R$1 milhão que você não descapitalizou. Será que vai ser preocupante você esperar um pouco mais de tempo? Porque na carta de consórcio sim, existe um tempo para você contemplar a sua cota, dependendo da estratégia. Esse tempo pode levar ali de 3 a 6 anos, um pouco mais do que isso. Mas é ou não é melhor? Porque você vai continuar com um saldo positivo de R$7 mil ali
todos os meses. Ao longo do tempo, valeu super a pena financeiramente para você, você adquire o bem e não tem o prejuízo de ter ficado sem o dinheiro durante todo esse tempo. Essa é a primeira forma que os super ricos utilizam para poder construir patrimônios rentáveis. Eles pegam um crédito hoje e adquirem um bem sem precisar descapitalizar. Qual que é a outra forma que os super ricos também fazem? Porque tem situações que os super ricos têm imóveis. Ele já tem alguma coisa que está no nome dele e que já está quitado. Então o que ele faz? Ele faz uma operação reversa. Ele coloca o imóvel dele como garantia e esse recurso é levantado em mãos. Ele pega esse dinheiro e aplica de uma forma bem estratégica, bem inteligente, ou no negócio dele ou em aplicações do exterior. Assim, ele tem uma rentabilidade superior ao valor da parcela que ele paga todos os meses, sobra um recurso para ele além do valor da parcela. Se empatasse já estava bom, mas sobra. E aí, com o passar do tempo, a dívida dele vai perdendo valor. Por quê? Porque a inflação vai comer na dívida e ele pode deixar esse dinheiro dele lá fora, em moeda forte, e esse dinheiro em moeda forte vai valendo mais a cada passar de tempo, concorda? Então ele pega esse recurso e aí ele vai pagando a parcela. Quanto mais o tempo passar, maior esse gap entre o valor que ele tem de rentabilidade e o valor que ele tem de dívida. Uma terceira maneira, mas aqui não entra tanto para a questão dos médicos, mas sim dos empresários, a parte de investidores externos. Se você tem alguém que pode aplicar um recurso sem você necessariamente aplicar o recurso na empresa, também é uma forma de você usar um capital de terceiro. Assim você consegue diluir o risco não só para você, mas para o investidor que está aplicando o recurso. Você dilui o risco e dilui também o ROI da operação, ficando bom para os dois lados. E aí, como sempre, vai ter alguém que vai perguntar: Guilherme, mas tem risco, cara? Por que eu vou pegar um dinheiro de um terceiro se eu posso usar o meu dinheiro que está ali à vista? Bom, existem riscos sim, tudo na vida tem risco. Tem risco até do meteoro cair na Terra agora e matar todo mundo. Só que existem riscos que valem a pena correr e tem riscos que não valem a pena correr. Quando o risco vale a pena correr, é aquele risco que é tão baixo que ao mesmo tempo o benefício que você tem por correr aquele risco é tamanho e vale sim a pena. Então é quando você toma um recurso de forma inteligente, vale a pena. Quando você toma ele de uma forma burra, não vale a pena. E como é que é tomar de forma burra? Geralmente, infelizmente, é a forma como a maioria das pessoas acaba tomando. Pega ali um consignado para poder comprar um carro e aí paga uma parcela de juros cabulosa e inclusive alienando o próprio salário, não faz o menor sentido. Outra forma que as pessoas fazem, vai lá e financiam em parcelas infinitas o financiamento dela, divide lá e paga 14% ao ano de juros, mais IOF, mais um monte de custo na operação. Qual que é o problema nesse caso? É que aí você vai ter que ficar igual um condenado. Toda vez que sobra um dinheiro, você vai lá e amortiza parcelas. Vai passar, ao invés de 30 anos que você ia pagar ali no financiamento, você pode passar 10, por exemplo, mas vai ficar 10 anos se lascando, perdão a palavra, mas é isso que vai acontecer. Você vai ficar 10 anos sem nenhum capital guardado, sem nada do dinheiro girar para você. Na minha opinião, isso não faz o menor sentido, porque você vai ficar a vida inteira sendo afligido por causa daquela dívida. E aí, a hora que você sair dessa, provavelmente você vai entrar em outra e vai passar a vida inteira correndo atrás do próprio rabo. Existe uma estratégia muito mais inteligente, como eu disse, é a ferramenta do consórcio, que se você utilizar, não vai pagar juros, vai diluir, e a única coisa que você tem que fazer é esperar um certo prazo para que esse sonho se realize. E por isso que pessoas planejadas, elas têm um resultado muito superior a pessoas que não se planejam e querem as coisas pro aqui e pro agora. Só que essa não é a forma que os super ricos pensam. Eles sempre pensam em longo prazo, sempre pensam em equity, em ganhos no longuíssimo prazo. E se você começar a pensar assim como os super ricos pensam, tenho certeza que a sua vida vai mudar completamente. Show, 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 Guilherme. E agora me explica como é que faz para eu começar a aplicar isso desde hoje dentro da minha estratégia financeira. Maravilha. Primeiro você tem que identificar os ativos que potencialmente você tem interesse de comprar. Você quer comprar um galpão para você criar uma renda passiva? Você quer comprar um apartamento, por exemplo, para você deixar no Airbnb? Você quer ter uma sala comercial para que você possa alugar num lugar bem posicionado? Qual ativo você está pensando em comprar? Avalie isso e aí a gente consegue, a partir desse primeiro ponto, já montar uma estratégia. Segunda forma é avaliar opções de crédito com taxas baixas. E aí entra, igual eu falei, ou você vai achar um financiamento se realmente aquela oportunidade fosse imperdível e você já fez um estudo e vê que é interessante, você não pode esperar, você faz um financiamento ali, procura uma taxa interessante. Se não é esse o caso, se é um projeto para um longo prazo, em que você, a partir do momento que você tiver o crédito disponível, é que você vai procurar oportunidade, vale a pena dizer que oportunidades boas sempre vão surgir. Então, se você às vezes perde uma oportunidade que parecia ser muito boa, relaxa, lá na frente vai ter de novo. E aí, com compra planejada através do consórcio, você vai ter uma taxa baixíssima e vai poder ter altíssimos ganhos usando aquele imóvel que você comprou. E a terceira opção que eu sempre falo aqui no canal, comece o quanto antes a dolarizar o seu patrimônio. Esse é um dos erros que muita gente eu vejo cometendo, porque eles não entendem ainda que tem um jeito de você dolarizar o seu dinheiro usando estruturas seguras e de uma forma que você não precisa pagar super taxas que às vezes tem para você deixar o dinheiro fora. Existe estratégia, se você quer saber mais, não hesite, já
já ir mandar aqui no link da descrição, tem o link para você clicar, acessar o nosso WhatsApp e pedir para o nosso time de especialistas falar contigo. Então, com esses 3 itens, se você tiver esses 3 itens encapsulados dentro da sua estratégia financeira, um bom planejamento estratégico feito por um especialista, você vai sim alcançar um crescimento muito maior do que o modelo tradicional de só poupar e investir. Agora você já sabe o que fazer, mas como fazer para o seu caso específico. Você já sabe exatamente como é que você vai fazer essa estratégia, quais ativos você tem que usar, de que maneira, o quanto especificamente. Se você tem essas dúvidas e ainda não sabe exatamente, eu quero deixar aqui para você a oportunidade de você ter um time de especialistas que vai mapear isso contigo, elaborar uma estratégia financeira adequada para que você tenha os seus ganhos da forma mais eficaz possível. Se você quer esse acompanhamento dos nossos especialistas, basta clicar aqui no link, solicitar sua anamnese financeira e a gente vai ter o maior prazer de poder te atender. Se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, já curte aqui, compartilha com mais pessoas. Eu tenho certeza que elas vão ficar muito felizes em ter recebido um conteúdo de altíssimo poder, que isso aqui que eu estou ensinando não tem aqui no YouTube, eu já procurei de todas as formas. Dessa forma, em português, junto com isso, várias estratégias financeiras eu nunca vi. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e vê que faz sentido para a sua realidade financeira, não hesite em compartilhar. Eu vou agradecer demais também você ter compartilhado esse conteúdo com outras pessoas. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.